E uma jovem de 21 anos, confirmada com o novo coronavírus, deu à luz a uma menina na última segunda-feira no hospital de base, aqui em Porto Velho. O bebê nasceu de parto normal e passa bem. Quem conta pra gente um pouquinho mais sobre esta história é o coordenador da pediatria do Hospital de Base, Dr. Cristiano Almeida, que é muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Renata. Bom dia a todos. Eu agradeço inicialmente pela oportunidade, de fazer alguns esclarecimentos, do nosso trabalho no Hospital de Base e especificamente sobre essa situação que, graças a Deus, desde que iniciou o problema do coronavírus, o Hospital de Base vem trabalhando diuturnamente para tentar mitigar essa situação e quando realmente os pacientes começarem a chegar, que nós possamos dar o atendimento correto e adequado para todos eles. E é bom a gente poder compartilhar também histórias de sucesso, né, doutor? Com tantos números aí, um caso como este nos traz um pouquinho de alegria e de esperança, né? Olha, com certeza, né? Em meio à pandemia, a tanto sofrimento, a tantas mortes, um pensamento negativo, nós termos uma notícia boa de um bebê que nasceu a termo, mesmo a mãe estando contaminada com o coronavírus, para nós nos traz um alento para todos os funcionários que estão trabalhando no Hospital de Base, que estão dando a sua vida, o seu melhor, não só no Hospital de Base, como todo Rondônia, todo o Brasil, nós os profissionais de saúde, que estamos diretamente na linha de frente ali, para tentar melhorar a nossa situação frente a essa pandemia. Doutor, o novo coronavírus, ele é um risco a mais para gestantes e bebês? Pode trazer aí complicações na hora do parto? Olha, Renata, o que a literatura atual traz é que ainda é incerto qual é a ação do coronavírus na gestante especificamente, ainda não, como tudo é muito novo, nós não temos ainda uma definição se realmente essa gestante ela faz parte do grupo de risco ou não. Mas, de qualquer forma, nós sempre estamos orientando todo mundo, não só a gestante, a manter os cuidados, de contato, uso de máscara, lavar as mãos, o isolamento social na medida do possível para quem pode, mas até o presente momento os estudos mostram que não tem especificamente um fator de risco em relação tanto à grávida e no momento também quanto ao concepto, quanto à criança após o nascimento. A maioria dos estudos mostram que os efeitos, os sintomas nas crianças, até o presente momento, especificamente no recém-nascido, são muito poucos. E nós podemos ver pela literatura que nós temos um pequeno número de crianças realmente contaminadas e poucas crianças com sintomas e que têm o desfecho final que seria o óbito. Por enquanto, as crianças estão fora dessa situação. No caso desta bebê, foi feita a testagem dela também? Sim, o nosso protocolo, que seguiremos as boas práticas do Ministério da Saúde, que foi o manual que foi realizado agora há pouco, é bem recente, diante de toda essa situação, o Ministério Público está trabalhando também para que nós possamos unificar todas as nossas condutas. E ficou acordado que, ao nascimento, o bebê coletaria o exame de PCR, é um exame um pouco invasivo, que é através do SUAB, mas atualmente é o exame mais correto, que tem um melhor diagnóstico para esse paciente. Então, assim que nasce, nós coletamos esse SUAB e, na medida do possível, de acordo com a necessidade, se a criança apresentar um novo sintoma depois, é coletado mais uma vez. Especificamente para essa criança, nós já coletamos esse exame, tá? E encontra-se em processo de análise. No caso, então, mãe e bebê estiveram em áreas isoladas dentro do hospital? Isso, é bom que você pergunte, que assim como eu falei, desde o início nós repensamos toda a situação de hotelaria do hospital para que os pacientes que não tenham suspeita ou não tenham Covid fiquem em uma ala e os pacientes que provavelmente tenham suspeita de Covid ou Covid confirmado fiquem em a outra ala separada. Então, atualmente nós temos 2 alas no Hospital de Base destinadas ao tratamento e atendimento ao paciente com coronavírus. A ala em que ficarão as gestantes e depois a puérpera, que é quando nasce, junto com seu filho, e uma outra ala que ficarão pacientes provenientes das outras unidades, porque nós não temos demanda espontânea, nesse caso especificamente, não somos porta. Então, esses pacientes vêm do Semetron e outras unidades para ficar especificamente nas enfermarias. No caso do bebê e da mãe, eles se encontram internados em uma ala separada destinada especificamente para as gestantes e puérperas.
Doutor, por que esse caso específico, a mamãe, ela deu à luz no HB sendo um parto natural e normalmente lá são os partos com algum tipo de complexidade? Sim, a história dessa gestante, ela foi diagnosticada com coronavírus no dia 10 do presente mês, agora de maio. E como ela começou a apresentar inicialmente sintomas, ela apresentou tosse, apresentou dispneia, que é a falta de ar, então ela necessitou ser encaminhada para o nosso atendimento de gestantes de alto risco, que é o hospital de base. Tá? Então, em razão desses sintomas que ela apresentou após positivar para o coronavírus, foi necessário que ela fosse transferida para o hospital de base. Confirmou-se o exame no dia 11 como positivo e desde então ela encontrava-se internada, aguardando a evolução do trabalho de parto. No dia ou na segunda-feira, ela apresentou o trabalho de parto, apresentou as dores do parto, foi acompanhada, foi monitorizada e na parte da manhã ela deu à luz um bebê saudável, tranquilo, sem nenhum problema, graças a Deus. Como que está sendo o protocolo referente à cloroquina dentro do HB para as gestantes mediante aí as determinações do governo? Renata, como nós falamos, tudo é muito novo ainda, né? E essa situação da hidroxicloroquina e da cloroquina, nós temos, eu abro um parêntese, né? Que isso aí é uma observação, a gente não pode falar de dado científico nessa parte, que é um medicamento que vem sendo utilizado na nossa região amazônica há muitos anos para o tratamento da malária, em algumas situações para algumas doenças reumáticas. Por enquanto, nós temos que seguir o que determina o Ministério da Saúde, que é a utilização da hidroxicloroquina naqueles pacientes internados e que mantêm sintomas. Especificamente para essa gestante, como após a internação ela ficou assintomática, ela ficou apenas sendo monitorizada, não precisou nenhum medicamento, não fez febre, evoluiu depois sem falta de ar, então ela ficou como qualquer gestante que ficaria no centro obstétrico, mas isolada, nesse centro obstétrico separado, mas no momento sem indicação de fazer qualquer medicação específica para o coronavírus. Mas há casos dentro do HB em que vocês seguem esse protocolo? Sim, há casos em que nós fazemos uso, sim, da hidroxicloroquina, tá? Após uma discussão entre todos os colegas, entre a parte clínica do hospital, nós estamos diariamente realizando sessões clínicas, diariamente realizando conversações sobre a melhor utilização, claro, sempre com base na literatura vigente, sempre no que está saindo todos os dias, porque como nós falamos, cansamos de falar, é uma doença nova em que pouco se sabe atualmente realmente de todo o panorama da fisiopatologia da doença. Então, de acordo com o protocolo do hospital, cada paciente especificamente nós procuramos elencar se ele tem critérios de utilização ou não da hidroxicloroquina. Mãe e bebê já ganharam alta, doutor? Uma boa notícia, eles vão ganhar alta hoje, estão bem. Nós estamos seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, em que, se não houver nenhuma contraindicação de alta, esses bebês e as mães ficam em observação por 48 horas. No ato da alta, realizam todos os exames de triagem neonatal e, posteriormente, recebem alta normalmente. Frisando que esses pacientes, posteriormente, ficarão monitorizados em casa, no sentido que orientados a, caso apresente tanto a mãe quanto o bebê algum tipo de sintoma relacionado ao novo coronavírus, que nos procure, que nós teremos as condutas a serem tomadas em relação a essa situação. Como está a situação do hospital hoje, doutor, em relação aos profissionais de saúde? Vocês já tiveram, especificamente na área do senhor, muitos profissionais que foram infectados, que foram confirmados com a Covid-19? Excelente pergunta, Renata. É bom que nós esclareçamos bem as coisas. Atualmente, nós temos o hospital de base, ele possui atualmente mais ou menos 2.000 a 2.500 profissionais efetivos, né? Desde o médico, a enfermagem, todos os outros demais profissionais que nós precisamos para manter o hospital de base funcionante. Atualmente, nós temos registrados, que já fizeram o exame ou estão aguardando fazer exames, 811 pacientes. Desses, nós já temos positivos aproximadamente 200 pacientes e temos mais ou menos 211 pacientes que já coletaram exames e aguardando o resultado do exame.
Então, atualmente, nós temos afastados 400 pacientes, 400 funcionários do hospital de base. Tá certo, a gente quer agradecer a sua participação, viu, doutor? Qualquer novidade, pode voltar aqui com a gente. Eu que agradeço novamente a oportunidade e estamos à disposição no hospital de base para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Tá certo. Olha aí, boa notícia, né? Bom a gente compartilhar também esses feitos, o que tem progredido aí na nossa região. Agora a gente se despede de Cacoal e Rolim de Moura, que seguem com a programação local. Beijo grande para todo mundo, cuidem-se e até amanhã.